E aí galera, mais um dia, Sidney Costa na área. A gente ouviu ontem o capítulo 3 do nosso livro e hoje a gente vai continuar com o capítulo 4. Então, o capítulo de hoje, o título é Pare de se preocupar. Por isso é que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida, e o corpo não vale mais do que a roupa? Olhem os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Mateus 6, 25 a 29. Você sempre se preocupa? Dedica muita atenção e gasta energia se preocupando com falhas do passado ou problemas futuros? Honestamente, o que você ganha ao se preocupar? Difícil não se preocupar também, né? Quais são os benefícios de tanta preocupação? Se o primeiro passo para se tornar um líder eficaz dos outros é se tornar um auto-líder eficaz, será que a constante preocupação é a marca de um bom líder? Jesus talvez tenha oferecido a análise mais profunda sobre a futilidade da preocupação. Eis uma das mais poéticas e tocantes pregações de Jesus. Olhem os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. Olhem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu porém lhes digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. De fato, pássaros e flores do campo não ficam se escondendo, atormentados com preocupações sobre fracassos anteriores ou falhas futuras em potencial, e eles vivem bem assim. Na verdade, eles nos mostram que sabem viver, pois voam alto no céu e embelezam a terra, apresentando aos nossos olhos as mais belas imagens e as mais delicadas fragrâncias que a vida pode nos oferecer. E Jesus pergunta, por que se preocupar? Isso não faz o menor sentido. O fragmento estético do discurso de Jesus, onde a arte verbal está presente, não consiste apenas em prosa poética baseada na natureza. Na verdade, meu trecho favorito na filosofia da ausência de preocupação defendida por Jesus trata da questão do que se ganha com a preocupação. Quem de vocês pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? No livro de Lucas 12, 26, ele acrescenta: portanto, se vocês não podem nem sequer fazer a menor coisa, por que se inquietam com o resto? Oferecemos o grande desafio de refletir sobre os reais ganhos com toda a energia e tempo dedicados à preocupação. A menos que sejamos masoquistas, é claro, que o processo de preocupação por si só não é prazeroso. Conforme indicado por Jesus, ele não é capaz de acrescentar às nossas vidas um só instante no curso do tempo. Na realidade, há evidências médicas sugerindo o oposto, que o estresse causado pela preocupação pode levar a uma série de problemas pessoais, incluindo doenças que reduzem drasticamente o tempo de vida, como o câncer, o infarto e muitas outras. Podemos dizer então que a preocupação não acrescenta nem uma fração de segundo à nossa longevidade. Pelo contrário, ela pode reduzir significativamente nossa expectativa de vida, e às vezes de forma radical. O estresse causado por lutas internas e a infinidade de pressões que exigem nossa atenção no trabalho e em nossas vidas pessoais são sem dúvida a maior fonte de problemas de saúde e psicológicos. Diversos estudos culpam o estresse por inúmeros problemas de saúde e despesas de bilhões de dólares. O custo do estresse no trabalho, somente nos Estados Unidos,
foi estimado em 200 bilhões de dólares ao ano. Portanto, não é de se estranhar que o estresse tenha sido rotulado como a doença do século XX, pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, das Nações Unidas, ONU. Para ser mais preciso, o estresse pode causar um rebuliço em nossa vida. É um ingrediente muito venenoso do estresse destrutivo, é o processo mental que chamamos de preocupação. Apesar do grande progresso no conhecimento e na prática do atendimento médico nas últimas décadas, a epidemia da preocupação destrutiva e do estresse persiste. Por exemplo, uma das grandes preocupações no trabalho hoje é o medo de perder o emprego. Uma pesquisa realizada em 4 anos, com 2,2 milhões de pessoas, apontou que quase metade dos empregados norte-americanos estava preocupada com a possibilidade de perder o emprego. Além disso, quase metade dessas pessoas acreditava que o bom desempenho no trabalho não seria garantia de proteção contra a demissão pelos empregadores, agora menos leais do que outrora. Apesar de essa preocupação ser compreensível, dado o grande número de pessoas que perderam o emprego, também é interessante observar que essa preocupação generalizada surge em uma época de baixo índice de desemprego. É claro que o fato de a preocupação e o estresse serem potencialmente muito nocivos não é novidade, já sabíamos disso antes. Se isso não bastasse, a maioria de nós aceita e acredita nessa mensagem recorrente. O problema é que modificar esse processo de preocupação é um dos maiores desafios da existência humana. A preocupação pode levar ao esgotamento físico, a doenças, a um tumulto psicológico e a danos em nossos relacionamentos interpessoais. Minha própria vida apresentou evidências da capacidade destrutiva da preocupação. Tive um chefe cujo nível de preocupação era tão alto que ele sofria de constante insônia. Ele também desenvolveu um problema de estômago causado pelo nervosismo que volta e meia o deixava fisicamente doente. Outro ex-colega de trabalho admitiu que bebia muito toda noite para tentar aliviar a dor causada por sua ansiedade e preocupação. Outro colega estava totalmente convencido de que a causa da morte de um amigo íntimo, vítima de câncer, foram os anos de preocupação no trabalho. São inúmeros os casos semelhantes a esse. Eu mesmo senti perda de energia e vários sintomas físicos durante períodos de estresse em minha vida. Então, eliminar a preocupação passou a ser algo extremamente importante para mim. Na verdade, conforme apontado anteriormente, há evidências da existência de uma forte ligação entre o estresse causado pela preocupação e doenças, o uso de álcool e drogas e as piores pragas que afligem a existência humana. Livros de autoajuda e seminários oferecendo técnicas com a promessa de eliminar o medo e a preocupação de nossa vida parecem estar em toda parte da nossa sociedade contemporânea, tão competitiva e que segue em ritmo alucinado. Alguns desses livros e seminários fornecem alívio temporário e às vezes até mesmo benefícios a longo prazo. Infelizmente, contudo, grande parte dessas soluções em potencial só tem efeito no curto prazo ou é inadequada para a maioria das pessoas. Parece ser necessária uma mudança mais profunda no nosso sistema inteiro de crenças e estratégias comportamentais personalizadas e sedimentadas, para que consigamos trabalhar o processo de preocupação tão sedutor. A real cura da preocupação talvez resida em uma mudança fundamental na forma como nós nos vemos e na maneira como vivemos. Considero a filosofia e as receitas da psicologia de autoajuda muito úteis, mas nunca suficientes. Então, como a maioria das pessoas, continuei minha busca pelo santo grau de paz e contentamento que representaria uma base sólida para uma vida saudável, plena de poder, em que houvesse eficácia pessoal com o mínimo possível de desperdício de energia e tempo com preocupações. Em minha vasta pesquisa, nenhuma filosofia me pareceu tão poderosa e ao mesmo tempo honesta quanto aquela oferecida há mais de 2000 anos por Jesus.
Jesus não precisa de evidências de pesquisas contemporâneas para contar sua posição convincente, para tornar sua posição convincente. A preocupação e o estresse negativo causado por ela nos impedem de desfrutar plenamente a vida cotidiana e nos dão a sensação de que nada tem um real valor. A preocupação toma conta da nossa mente, com pensamentos perturbadores, causando grande dor ao nosso corpo e nos deixando cansados e geniosos. E embora queiramos acreditar que isso possa ser um sinal de amor às pessoas com as quais nos preocupamos, tamanho é o desgaste que ela acaba afetando nossa capacidade de amar. Então, o que podemos fazer com as preocupações? Jesus sugere duas estratégias importantes. Inicialmente, podemos reconhecer nossas preocupações e sua futilidade, ou seja, podemos comandar nossos pensamentos, em vez de deixar as preocupações correrem soltas, devastando nossas mentes e sugando nossa energia. Passamos então a estar totalmente conscientes da sua presença e reconhecemos sua inutilidade. Essa primeira etapa é muito importante, pois ela pode estabelecer a base, especialmente a motivação para a mudança. Jesus também nos instiga a não nos preocuparmos com o futuro, pois já bastam as preocupações do presente. Esse conselho é muito consistente com a sabedoria convencional, que nos convida a focalizar o presente, a viver o momento. É claro que há outras receitas disponíveis que se baseiam na filosofia do afastamento das preocupações fornecida por Jesus. Por exemplo, uma abordagem baseada em um procedimento descrito por Roland Follansbee, diretor de uma clínica para tratamento da preocupação em Houston. Inclui 3 etapas principais. 1. Reconhecer a preocupação assim que ela aparece. 2. Interromper a preocupação por meio de técnicas com o relaxamento progressivo dos músculos ou a meditação. Jesus sugeriria a oração. E 3. Reservar meia hora por dia para as preocupações. É, isso mesmo. A última etapa nos convoca a reduzir nossas preocupações, limitando-as a um período ininterrupto de meia hora todo dia. Em vez de ignorar completamente as preocupações, somos solicitados a reservá-las para, posteriormente, permitir que recebamos uma dose controlada, semelhante a uma inoculação para combater uma doença, em um período pré-determinado. Muitos clientes, ao utilizarem esse procedimento, notaram uma redução de quase 50% nas suas preocupações. Por exemplo, o presidente de uma seguradora relatou que durante toda a sua vida sofreu de preocupação crônica, ficava exausto após tantas noites mal dormidas. Além disso, sua produtividade e qualidade de vida foram profundamente afetadas. Após aplicar o procedimento para redução de preocupações por alguns meses, suas preocupações simplesmente desapareceram. Ele próprio descreve o que ocorre. Quando estou na minha sessão de tratamento da preocupação, muitas vezes nem consigo pensar em algo que me aflija. Em virtude de toda a lógica e certamente diante da extraordinária evidência de que é uma bobagem ficar se preocupando, Jesus parece indagar: então por que não dominar as preocupações em vez de deixar que elas tomem conta de você? Conseguir gerenciar as preocupações de forma eficaz talvez seja um dos presentes de maior auto-empowerment que você pode oferecer a si mesmo. Adicionalmente, isso pode representar um passo significativo para o grande aperfeiçoamento da sua autoliderança e da sua capacidade de liderar outras pessoas, para também dotá-las de empowerment. A transcendência das preocupações pode revelar a vitalidade e a força de que os líderes precisam para liderar a si próprio e a outras pessoas. Então, hoje acaba o capítulo 4, amanhã, capítulo 5. Até amanhã.